no silêncio duro do sertão, onde o sol parece vigiar cada passo, e a terra rachada guarda segredos antigos. Nassu, Isaura. Ninguém sabe ao certo o ano, apenas que foi numa madrugada quente, dessas em que o vento não sopra, e os galos cantam antes da hora. Filha de gente pobre, criada entre a seca e a fé, Isaura aprendeu cedo que o sertão não perdoa a fraqueza. Ainda menina, carregava água na cabeça, cuidava dos irmãos menores, e escutava as conversas sussurradas dos adultos, sempre cheias de medo, sempre citando nomes que não deviam ser ditos em voz alta. Entre esses nomes, um se repetia como reza ao contrário: cangaço. Isaura cresceu vendo o mundo dividido entre quem mandava e quem obedecia. Os coronéis com suas terras sem fim, seus capangas armados e sua justiça torta. Do outro lado, o povo simples, que sobrevivia como podia, rezando por chuva e aceitando humilhações porque não havia escolha. Desde cedo, Isaura entendeu que nascer mulher naquele chão era carregar uma sentença dupla. Além da pobreza, vinha o silêncio imposto, a obediência forçada, o destino traçado por outros. Mas Isaura nunca foi feita de silêncio. Tinha um olhar firme, desses que não abaixam fácil, e uma língua afiada, que lhe rendeu castigos e desconfianças. Diziam que ela era difícil, palavra usada no sertão para quem não se curva. Quando ainda era moça, viu o pai ser espancado por homens, a mando de um coronel, acusado de algo que nunca ficou claro. Viu a mãe chorar em silêncio, sem poder reclamar, porque reclamar no sertão era pedir para morrer. Aquela cena se gravou fundo em Isaura, como ferro em brasa. O destino virou de vez quando a violência bateu mais forte à porta. Há versões diferentes, como sempre acontece, no sertão. Uns dizem que foi um soldado da volante, outros juram que foi capanga de fazendeiro. O fato é que Isaura foi marcada por uma injustiça que não se apaga. Humilhada, ferida por dentro e por fora, ela deixou de ser apenas uma sertaneja revoltada. Naquele dia, algo morreu dentro dela, e algo mais duro nasceu. Quando o bando passou pela região, Isaura já não tinha muito a perder. O cangaço, que para uns era terror, para outros parecia ser a única forma de enfrentar o mundo de igual para igual. As mulheres no cangaço não eram muitas, e as que existiam carregavam fama pesada. Diziam que eram cruéis, promíscuas, sem alma. Isaura ouviu tudo isso, e ainda assim, escolheu seguir. Não por romance, não por aventura, mas por sobrevivência e vingança. Ao entrar no bando, Isaura deixou de ser apenas Isaura. Ganhou respeito à força, com atitude e coragem. Aprendeu a manusear a arma, a caminhar léguas sem reclamar, a dormir com o olho aberto e o ouvido atento. No começo, muitos duvidaram. Mulher no cangaço, precisava provar 2 vezes mais. Ela provou. Não chorava, não recuava, não implorava. Cada passo seu parecia dizer que ela não voltaria atrás. O apelido Dona Isaura não veio por acaso. No sertão, dona não é só tratamento, é reconhecimento. Isaura se impôs. Cuidava dos feridos quando era preciso, mas também sabia ser dura. Diziam que seu olhar gelava mais que cano de rifle. Não era conhecida por crueldade gratuita, mas por justiça própria, do jeito torto que o sertão ensinou. Quem traía o bando, quem abusava dos mais fracos, sentia o peso da sua decisão. Com o tempo, histórias começaram a correr de boca em boca. Em algumas, Dona Isaura aparecia como um demônio de saia, sanguinária, sem piedade. Em outras, como uma espécie de protetora silenciosa, que deixava comida para famílias pobres depois dos ataques, que poupava quem não tinha culpa. A verdade, como sempre, ficou espalhada, entre o medo e a admiração. No sertão, a linha entre bandido e justiceiro nunca foi reta. Dona Isaura aprendeu a ler o sertão como poucos. Sabia quando uma vila escondia soldados, quando um silêncio era armadilha, conhecia o cheiro da traição, o peso da mentira nos olhos, sobreviveu a emboscadas, perdeu companheiros, enterrou amigos sem nome e sem reza. Cada morte endurecia mais sua alma, mas também aumentava sua fama. Seu nome passou a ser cochichado junto ao fogo, usado para assustar crianças e para alimentar sonhos de vingança. Mas o cangaço cobra caro. A vida em fuga não permite descanso nem futuro. Isaura sabia disso. O corpo começou a carregar marcas, o cansaço virou companhia constante. À noite, quando o bando dormia, ela ficava acordada, encarando o céu cheio de estrelas, pensando no que teria sido se tivesse nascido em outro lugar, em outro tempo. Pensava na menina que carregava água na cabeça, que acreditava em justiça divina. Essa menina já não existia mais. Com o avanço das volantes, a perseguição se tornou implacável. O sertão encheu-se de rastros, delatores, promessas vazias. O cerco foi se fechando como cobra paciente. Alguns do bando desertaram, outros morreram em confronto. Dona Isaura continuou,
Não por esperança de vitória, mas porque voltar já não era opção. No sertão, quem entra no cangaço raramente sai vivo ou limpo. O fim de Dona Isaura também se perdeu nas versões. Uns dizem que caiu numa emboscada traiçoeira, cercada ao amanhecer, lutando até a última bala. Outros afirmam que foi ferida, capturada e morta longe dos olhos do povo, para evitar que virasse Marte. Há quem jure que ela conseguiu escapar, ferida, e morreu anônima em algum canto esquecido do sertão. Como tantas histórias do cangaço, o final se dissolve na poeira do tempo. O que ficou foi um mito. Dona Isaura virou símbolo de uma mulher que enfrentou um mundo feito para esmagá-la. Não santa, não heroína perfeita, mas fruto de um sertão injusto, violento e desigual. Sua história incomoda porque lembra que o cangaço não nasceu do nada. Nasceu da miséria, do abuso, da falta de escolha. Isaura foi consequência antes de ser decisão. Hoje, quando o vento sopra forte nas caatingas e o sol se põe vermelho, há quem diga que o sertão ainda sussurra o nome dela. Não como ameaça apenas, mas como memória. Memória de um tempo em que viver já era um ato de coragem, e sobreviver exigia dureza. Dona Isaura permanece como sombra, e pergunta: o que você faria, se a injustiça fosse tudo o que conhecesse? E assim, entre o medo e o respeito, a cangaceira Dona Isaura segue viva no imaginário do sertão, lembrando que nem todo monstro nasce pronto. Alguns são criados pela própria terra que os condena. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.